Deus age no tempo certo, no momento certo que nós precisamos. E tudo é para a honra e glória de Deus. Queria ler algo para vocês. Quem tiver a Bíblia, procura aí. Salmo 66. Diz o seguinte: louvai a Deus com brados de júbilo todas as terras. Cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão terrível és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Toda a terra te adorará e te cantará louvores, e cantará o teu nome. E essa noite nós ouviremos muitos louvores, né, a Deus, e vamos também cantar. Então sejam muito bem-vindos. A mídia também está ouvindo? Então, nesse momento, nós nos sentimos muito felizes com a tua presença na casa de Deus, que vocês tenham momentos especiais aqui, de encontro com Deus, acima de tudo, e que, ao louvar, possamos ter a mente voltada para o Senhor. Não se preocupe com o barulho do lado, não se preocupe com mais nada. Ponha o foco em tudo que vai ser feito aqui, porque será para a honra e glória de Deus. Deus seja louvado. Olá, igreja, tudo bem com vocês? Então faz assim para mim. Tudo bem? Maravilha ver vocês hoje aqui. Estamos numa semana muito especial, uma semana onde tivemos o privilégio de estarmos em pequenos grupos. E hoje à noite, uma noite muito especial, uma noite de louvor, uma noite onde ouviremos a mensagem através do pastor Eliezer, e será realmente tudo para a honra e glória de Deus. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de convidar vocês a ficarem em pé neste momento, para nós fazermos uma oração. Bondoso Deus, obrigado, Senhor Jesus, pelo privilégio que o Senhor nos concede. Nessa quarta-feira, ó Pai, ter o privilégio de estarmos em Tua casa de oração. Obrigado, ó Pai, porque temos a certeza que o Senhor se faz presente. E nós queremos, meu Deus, tudo que venhamos a fazer nessa noite, que seja realmente para a Tua honra e para a Tua glória. Que o Senhor ilumine cada pessoa que estará aqui envolvida, que o louvor, que a pregação seja para Ti. Que o Senhor toque o nosso coração, que possamos realmente ter a certeza que nessa noite tivemos um encontro contigo. Eu entrego, ó Pai, tudo e todos em Tuas mãos, já Te agradecendo, porque sei que o Senhor nos ouve, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos nessa noite o privilégio de ter conosco a cantora Cíntia Alves. Quem conhece a cantora Cíntia Alves? É mais fácil perguntar quem não conhece. Quem não conhece a cantora Cíntia Alves, a cantora Cíntia é cantora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se você colocar ali no YouTube, você vai ver, né, muitas músicas dela. Eu tive o privilégio de não cantar com ela, mas quando gravamos lá o Adoradores 4, eu estava ali como pastor jovem do portão com o Chama Coral, e nós lá no fundinho cantando e ela cantando lá na frente, né? Não com ela, mas tive a oportunidade de estar ali cantando juntos também. E hoje é um privilégio recebê-la aqui. Cíntia, seja bem-vinda. Essa é a igreja do SIC. Que Deus te ilumine, que Deus te capacite e que o seu louvor seja para exaltar o nosso Deus e que possa, assim, através do Santo Espírito, tocar o coração de cada um de nós. Que Deus te abençoe. Boa noite, gente. Eu não consigo ficar muito distante de vocês. Eu acho que dá para descer e ficar tranquilo, não dá? Queria dizer para vocês que eu estou muito chateada, porque eu cheguei aqui e fiquei muito chateada, porque eu vim preparada para o frio e fez calor. Muito errado. Briguei já com Deus, já. Falei, Senhor, por favor, se der, dá um negócio de uma fresquinha, nem que seja só em mim, entendeu? Porque a gente veio preparado, o marido já chegou ali arrancando
terno, já não quero mais botar camisa, e botou uma de malha mesmo embora. Né, amor? Vem aqui para a gente louvar juntos. Mas a gente está muito feliz de poder estar aqui com vocês, de poder adorarmos ao Senhor junto com vocês, conhecer novos irmãos. Eu sempre recebo muito carinho quando venho para o lado de cá. Então, vamos louvar, vamos parar de conversar e vamos cantar, né? Que é para isso que a gente veio para cá. O marido estava ali. Esse é Nelson, o negão mais bonito lá da Bahia. Meu esposo. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou Jacó e que te formou Israel. Não temas porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Amém? Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o eu sou amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheça a tua dor, ouço teu clamor e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Essa é a promessa do Senhor para cada um de nós. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer, não há o que temer. Contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus.
a Deus. Reverência não é ausência de som, é conexão com Deus. Eu tenho isso na minha mente. Quando a gente está junto, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, esse é o momento que a gente está conectado com Ele, porque tudo que foi preparado aqui, foi preparado pelo Senhor, para nos receber. Nós não viemos aqui assistir um culto e sim prestar um culto ao Senhor, crendo que a presença dEle está aqui, que Ele está aqui. Ele santifica o local com a sua presença, e é isso que a gente vai declarar aqui. Deus está aqui. Vocês conhecem esse louvor? Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Com convicção agora? Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. A palavra do Senhor diz que onde estiverem dois ou mais, ali Ele está. Então temos mais de dois aqui, o Senhor está aqui. Eu quero ouvir agora você cantando, como se não houvesse amanhã, tá bom? Deus está aqui, tão certo como o ar que Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém? Geralmente as pessoas separam, né, as músicas que vão cantar e tal. E eu e Nelson, nós fizemos 25 anos de ministério. Que mês agora, gente? Abril. A gente fez agora em março, mês passado. Fizemos 25 anos de casados e 25 anos de ministério. E a gente entende ministério a partir do momento que a gente se batizou e começou a cantar nas igrejas. Porque não é um CD que dá um ministério para você. E sim quando você resolve aceitar o chamado que o Senhor deu. E eu me batizei no domingo, na quarta eu já estava cantando nas igrejas. E a gente não parou mais. E eu louvo o Senhor Jesus por sua misericórdia e bondade. Porque Ele tem planos lindos e sonhos lindos para nós. Às vezes os nossos sonhos, acho que na maioria das vezes, são totalmente diferentes dos sonhos do Senhor. E a gente se sente pequeno, e a gente muitas vezes acha que a gente está fracassando, ou que o Senhor não está olhando para nós, mas a gente precisa entender que Ele sabe de todas as coisas, Ele vê todas as coisas. E os olhos do Senhor estão fitos em você. Somos a menina dos olhos de Deus. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue
Deus ouve? Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia, acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Creia. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencido seus planos. Entregue sua vida a Deus. Ele sabe. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Amém? Glória a Deus. Muito bem, depois de um louvor lindo desse, nós vamos cantar o hino tema também, do qual estamos cantando essa semana. Que Deus seja honrado. Creio que você aprendeu, né? E vamos louvar a Deus então. Marcas de Cristo. Vamos pedir que Ele nos deixe uma marca, né? Em nosso coração durante essa semana. Vimos aí vários temas sobre as marcas de Cristo. Nesse momento vamos louvar a Deus. Estava perdido,
crucificado com Ele, posso hoje entender que fui resgatado pelo sangue na cruz. Hoje tenho as marcas de Cristo em meu viver. Foi o seu amor que me gratificou, esse amor tão incrível. Foi a sua entrega lá na cruz, através do impossível que me resgatou, me transformou, nova criatura. Hoje eu sou grato no corpo, as marcas de Cristo, crucificado com Ele, posso hoje entender que fui resgatado pelo sangue na cruz. Hoje tenho as marcas de Cristo em meu viver. Longe de mim gloriar-me, se não na cruz. Hoje aceito a graça de Cristo Jesus. Longe de mim gloriar-me, se não na cruz. Hoje aceito a graça de Jesus. Trago no corpo as marcas de Cristo, crucificado com Ele, posso hoje entender que fui resgatado pelo sangue na cruz. Hoje tenho as marcas de Cristo em meu viver. Hoje tenho as marcas de Cristo em meu viver. Bem, Amém. Boa noite, igreja. Tá bem linda a igreja daqui, viu? Muito bom ver vocês. Que bom que você aceitou o convite e está aqui. Nessa noite nós temos uma participação especial. Estamos trazendo, esse ano a identidade da nossa igreja. E os adolescentes, duas adolescentes vão representar aqui a base QGTinha aqui da igreja da SIC. E elas vão falar sobre um dos pioneiros, tá? Então, nessa noite começa... nós vamos trazer alguns pioneiros durante até sexta-feira, né, Val? É isso? Hoje começa, são 3 pioneiros, né? E nessa noite, a Júlia e a Beatriz, elas estão com a camiseta Identidade, que elas estavam no Adole, né? E a gente está resgatando a identidade da nossa igreja, como eu falei, e hoje, nessa noite, elas vão falar sobre o Joseph Bates. Eu não sei se é assim que pronuncia, tá? Boa noite, igreja. Hoje a gente vai falar do pioneiro Joseph Bates. Aos 15 anos de idade, Joseph Bates ele embarcou em um navio comercial. Durante os 21 anos subsequentes, viveu a vida de marinheiro e capitão de navio. Bates voltou a viver uma vida normal em 1828, com uma pequena fortuna. Durante o departamento adventista, o capitão de navio aposentado tornou-se um respeitado evangelista e líder espiritual entre os adventistas.
No começo de 1845, Bates foi providencialmente guiado a uma compreensão da verdade a respeito do sábado do sétimo dia. E em 1846, publicou um panfleto de 48 páginas sobre o assunto. O respeitado capitão era o membro mais idoso de nossa igreja pioneira e tornou-se o primeiro presidente da Associação Adventista do Sétimo Dia local, Michigan, 1861. Ele viveu até os 80 anos. Um dos motivos pelos quais tinha tanta alimentação e hábitos temperantes, Bates organizou as primeiras sociedades de temperança nos Estados Unidos. Os membros tornavam um voto de não fazerem uso de bebidas alcoólicas. Bates era um homem muito espiritual, com visão bem definida e a coragem de um leão. Não hesitou a fazer sacrifícios quando surgia alguma necessidade. Amém. Amém. O pastor, no meio do caminho, estava perguntando um pouquinho da nossa história, né? E Nelson contou a parte dele. E eu fiquei quietinho para contar a minha parte aqui para vocês. A gente sempre fala da nossa história, e eu gosto sempre de falar pelo menos um pedacinho, porque é muito bom quando a gente conta o que o Senhor tem feito na nossa vida. E a primeira frase que eu ouvi na igreja, a primeira vez que eu fui na igreja, foi de um homem que era meu vizinho há muitos anos. E ele chorava muito e ele me abraçou e falou assim: Cíntia, quantas vezes eu senti o desejo de chamar você para vir para a igreja, mas eu olhava direito e dizia: não, essa daí não tem mais jeito. E eu louvo a Deus porque não existe lugar tão distante que a gente possa estar, que esse Deus maravilhoso não nos possa alcançar. Eu e Nelson trabalhamos juntos durante 10 anos, em bandas de forró, em trios elétricos. O Nelson era rastafari, ele criou o cabelo durante 12 anos, o Nelson era do reggae. E eu, além de cantora, eu era espírita, então nada a ver com o cristianismo, com o evangelho. Nelson começou a estudar a Bíblia, e conhecereis a verdade. Tudo que ele aprendia, ele queria ensinar para a gente. E era um negócio totalmente tosco, porque Nelson, no primeiro estudo bíblico dele, ele parou de fumar. E aí ele começou a mudar muito rápido, ele começou a querer vestir roupa de crente. E ele ia para o ensaio, a gente queria beber, fumar, e Nelson queria estudar a Bíblia. Então, nada a ver, né? Mas ele era muito insistente, a gente zoava eles. Ela vem um pastor, ele não se importava. Só que ele chamava a gente: vamos para a igreja, vocês precisam conhecer, vamos para a igreja. Ninguém queria ir para a igreja. Só que aí a gente começou a namorar. Até então éramos melhores amigos, e a gente começou a namorar. Era um namoro sem diálogo, porque o assunto de Nelson eu não queria saber, era o estudo bíblico dele. Só que ele ficou muito assim, assíduo. Não tinha show, ele estava na igreja. Não tinha show, ele estava na igreja. E quando a gente começou a namorar, ele parou de me convidar para ir para a igreja. E aí eu comecei a achar estranho. Eu falei: por que quando a gente era amiga ele queria que eu virasse crente? E agora que a gente está namorando, ele não quer que eu vire crente mais? E aí eu não compreendia. Minha visão de igreja era distorcida, porque minha avó era evangélica. E ela me levava para a igreja dela, lá quando ela era pequenininha. E a Vera, bem brava, sabe? Bastava dar uma cochiladinha que ela já estava do meu lado me tacando beliscão. Geralmente eu saía da igreja roxa. Então eu não queria saber de igreja. Quando o Nelson me falava ir à igreja, eu lembrava da minha avó. Só que de tanto ele parar, não me chamou mais, não falava mais, não tocava no assunto, só dizia: estou indo para a igreja, mais tarde eu passei. Estou indo para a igreja, mais tarde eu passei. Eu disse: não, tem alguma coisa errada nessa igreja. E aí comecei a reparar, e comecei a ver que na igreja não só tinham velhas mal-humoradas igual a minha avó, tinha um monte de menina nova, bonita e solteira. E aí eu falei: opa, tenho que ir lá, tenho que ir na igreja. Um belo domingo ele falou: amor, estou indo para a igreja, mais tarde eu passei. Eu me senti amante, né, a outra. Eu falei: não, hoje eu também vou para a igreja, estou sem fazer nada, acho que eu vou lá. Acho que por alguns minutos ele pensou: a mulher está se convertendo, né? Mas ele viu logo que era ciúme, ele falou: não vou te levar não. Se você quiser ir para a igreja, vá para conhecer a palavra de Deus. Mas por esse motivo eu não vou te levar. Arrastou o carro e foi embora. Agarrei um ódio desse homem. Briguei horrores com ele, mas não adiantou.
falei assim, tá bom. Fiquei em casa, falei, não, eu vou para a igreja para mostrar para ele que eu também posso ir para a igreja. E me arrumei e fui para a igreja, que era perto da casa da minha mãe, onde eu encontrei com o Gel, esse rapaz que eu falei para vocês. Só lembro disso no culto, que eu encontrei com o Gel, que ele estava chorando do que ele me falou. Do resto eu não lembro de nada, porque eu passei o culto inteiro arquitetando um plano para pegar ele depois. Voltei para casa fingindo que estava tudo bem. Passaram-se alguns dias, uma quarta-feira ele me ligou e falou, amor, estou indo para a igreja, mais tarde eu passo aí. Eu disse, hoje eu também vou para a igreja. Ele não tinha mais o que me dizer, né? Eu já tinha ido uma vez sozinha. Ele falou, tá bom, só que o carro está quebrado. Eu não vou poder te buscar. Eu falei, se preocupe não que eu chego lá. 6 horas da tarde eu já estava linda e maravilhosa. Pensa numa mulher bonita. Me arrumei toda, coloquei um salto desse tamanho e caminhei 1 hora até a igreja. A igreja, eu morava no centro, a igreja era na entrada da cidade. Cheguei lá, estavam as portas abertas, só tinha o primeiro diácono. Os bancos eram muito parecidos com esse. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu percebi, muito parecidos. Eu entrei na igreja, tirei a sandália, que eu soltava o pó, né? Sentei no último banco e deitei de frente para a rua. E fiquei lá. E meu plano muito bem elaborado era o seguinte, vou ficar aqui, porque na hora que ele apontar com a criatura na esquina, eu vou dar uma carreira nos dois. Eu já imaginava até a cor do cabelo da criatura. O culto começou, eu fui sentando, o povo foi chegando, Deus foi tocando no coração. Nelson também chegou um pouquinho mais tarde, porque estava chovendo, mas chegou fiel, bom para ele. E o pastor me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou, Cíntia, você veio atrás da criatura, chegando aqui você encontrou o Criador. E eu louvo a Deus porque até então eu conheci o Deus da minha avó. O Deus que, ó, não podia dar risada que ia parar no inferno. Um Deus punitivo. Naquele dia eu encontrei o Deus que está de braços abertos esperando por nós. Um Deus que me abraçou, um Deus que usou a minha imperfeição para me trazer para perto dele. E eu louvo o Senhor por isso. Eu estou curada, viu, gente? Hoje eu não sou mais ciumenta, não, amém? Hoje eu sou cuidadosa, né, amor? Desde então, Deus tem cuidado da gente de uma maneira muito especial. Começamos a ir à igreja juntos, nos batizamos 8 meses depois. E o Senhor tem aberto os nossos caminhos, tem realizado os sonhos dele em nossa vida. E eu louvo a Ele porque esse amor nos encontrou. O amor que não trai, o amor que não abandona, o amor que não desiste, o amor que nunca decepciona. O único amor perfeito que existe, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa música foi a primeira música que a gente cantou na igreja. Foi a música que Nelson me apresentou quando a gente era amigos ainda, quando éramos amigos ainda. E essa música fala um pouquinho desse amor tão maravilhoso, que é o amor do Senhor Jesus. O vento sopra e leva a solidão, e uma canção me aquece o coração. Meus olhos tristes enchem de chorar, ouço a tua voz com carinho a me falar. Horizonte enfim se revela luminoso assim na luz do teu olhar. Mesmo sem voar, sinto a sensação de flutuar com toque de tuas mãos em meu viver. Tudo era triste longe de você. Tudo que eu fiz parecia se perder. Por tantas vezes eu te procurei, mas não te encontrei. Não sabia procurar, mas você me ouviu quando olhei pro céu e me perdi na luz do teu
sensação de flutuar com o toque de tuas mãos em meu viver. Jesus, amor maior não há que o seu, não há. Jesus, amor perfeito, assim não há. Fica no meu coração para sempre, para sempre, para sempre, para tudo era triste longe de você. Tudo que eu fiz parecia se perder. Por tantas vezes eu te procurei, mas não te encontrei. Não sabia procurar, mas você me viu quando olhei pro céu e me perdi na luz do teu olhar. Mesmo sem voar, sinto a sensação de flutuar com o toque de tuas mãos em meu viver. Jesus, amor maior não há que o céu, não há. Jesus, amor perfeito, assim não há. Fica no meu coração para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Que Ele continue no coração de cada um de nós. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estudamos 8 meses a Bíblia, nos batizamos, não foi fácil, mas o Senhor Ele tinha planos maravilhosos para nós. Nós pensávamos durante esses 8 meses, o que é que a gente vai fazer, como a gente vai sobreviver. E foi muito difícil, mas toda decisão é difícil. E a nossa, no caso, cada um tem a sua particularidade, tem, né, as suas, o que tem que deixar, o que tem que fazer, mas no nosso caso era a parte financeira, que foi bem puxada. A gente teve que deixar os nossos contratos, não porque a igreja mandou, não porque o pastor disse, não porque o rapaz estava dando estudo disse, mas porque quanto mais a gente se aproximava de Cristo, mais distante do que não pertencia a Ele, a gente queria ficar. A gente, quando cantava, a gente entendia que a gente queria fama, sucesso, dinheiro. Quando conhecemos Jesus, entendemos que nada disso mais fazia sentido e a felicidade estava no Senhor e não nessas coisas. Então, nós tínhamos um desejo muito grande. Um mês antes do carnaval, com todos os contratos já fechados, o Senhor falou através de Nelson comigo. Ele leu em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Cancelamos ali todos os nossos contratos. Todos os nossos amigos ficaram contra nós. Eles diziam, para de besteira, vamos fazer o carnaval, depois vocês viram crentes. Mas a gente já tinha muita certeza do chamado do Senhor. Cancelamos todos os contratos e começamos a viver pela fé. Salmo 37, 25 diz, fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão.
E o Senhor tem conduzido a nossa vida. Muitas lutas, porém grandes vitórias para a honra e glória do Senhor Jesus. Entendemos há 25 anos e todo dia nós entendemos que o nosso gigante, quem vence é o Senhor, a gente não tem capacidade nenhuma de vencê-lo. Nós entregamos a nossa vida ao Deus que nunca perdeu nenhuma guerra. Ele é o Senhor de todas as batalhas. Então, convido a você a fazer o mesmo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais, com certeza Ele vai fazer. Que essa luta perdi, na batalha sofri, fui abatido. Vejo meus pés, minhas mãos, feridos estão. Sem tuas armas lutei, caí. Mais uma vez, meu Senhor, mas tua mão me levantou. Sei que a guerra não terminou. Vem em meu socorro, Senhor. Quão fraco sei que sou, mas Tu és o Deus do impossível. Não serei a guerra sem Tuas armas. Eu Te quero à frente das batalhas, sendo meu Senhor e capitão. A vitória está em Tuas mãos. Minha espada, meu escudo é o Teu poder. Restaura minha vida, refaz a minha história, reconstrói meu mundo, me ergue do pó, restabelece a minha fé, me faz vencer morte. Tudo que perdi, Tu podes me restituir. Restaura minha vida, refaz a minha história, reconstrói meu mundo, me ergue do pó, restabelece a minha fé, me faz vencer morte. Tudo que perdi, Tu podes me restituir. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele, o Senhor dos Exércitos, tem cuidado de cada um de vós. Diga amém. Não vou mais lutar pra perder, vou vencer ou vencer, com o Senhor das batalhas estão. Restaura minha vida, refaz a minha história, reconstrói meu. Peça Ele me ergue, Senhor, restabelece a minha fé, me faz vencer por Ti. Tudo que perdi, Tu podes me restituir. Restaura minha vida, Senhor, refaz a minha história, reconstrói meu mundo, me ergue do pó, restabelece a minha fé, me faz vencer por Ti. Tudo que perdi, Tu podes me restituir. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Ele restaure as nossas vidas todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gente, no final, eu vou descer aqui. Se alguém quiser tirar foto, falar comigo, eu vou estar lá embaixo.
tá bom? Nossos amigos da arte estão aqui. Gente, eu estou chique. Desculpa, pastor, rapidinho. Eu tenho umas camisas agora com tem umas frases das minhas músicas e tem até meu autógrafo, tá, gente? Então, eu sou uma pessoa agora que eu estou no outro nível. A gente vai estar junto lá embaixo, se vocês quiserem. A gente recebe vocês lá, tá bom? Deus abençoe. Que bênção, né? Foi bênção ou não foi? Esse microfone não estava falhando. Pegar o verde e estava falhando, né? Então, acho que eu entendi errado. Vamos tentar. Som. Som. Agora sim. Que bênção, né? Eu louvo a Deus pelos dons que Deus concede aos seus filhos e pelos testemunhos que são produzidos, né? Eu tive contato com o testemunho da Cíntia e do Nelson quando eu morava em Mato Grosso do Sul. O pastor Helder passou, naquela época, um DVDzinho que tinha o testemunho de vocês e desde então olho para a história de vocês com muito carinho, com muita oração. E nem parece, né? 25 anos, Deus seja louvado. E vocês podiam, às vezes, ter uma vida mais tranquila, executando aqueles contratos, mas resolveram restaurar vidas e não destruí-las, né? Com o dom que Deus concedeu. Então, conte sempre com as nossas orações e que Deus mantenha vocês assim unidos em louvor para edificar o seu povo. É tão bom, né? A gente poder contar com uma oração tão bonita como nós acabamos de ouvir, que às vezes a gente não sabe o que dizer, a gente pode pegar uma música dessa e orar ao Senhor e expressar aquilo que vai no coração, vai no fundo da nossa alma. Se você puder, eu queria que você abrisse a Bíblia no livro de João. Nós vamos ter uma consideração bem rápida aqui, dentro da ideia das marcas de Cristo. Hoje a gente vai olhar para as marcas de Jesus na família. Todos nós temos uma família. Às vezes a gente gosta muito da família que nós temos. E às vezes não, a gente não gosta da família que a gente tem, ou que a gente teve, que a gente cresceu. Mas é importante a gente olhar para a Bíblia, porque a Bíblia ela apresenta diversos modelos de família. Às vezes a gente pensa na igreja que uma família é modelo de propaganda de margarina, né? O pai, a mãe, os filhos ali vivendo sempre felizes. Mas não é esse tipo de família que a Bíblia retrata. A Bíblia retrata famílias que tiveram problemas, que enfrentaram dificuldades. Então, se você experimentou na sua infância dificuldades na família, ou se você vive hoje num casamento ou num relacionamento difícil, tem dificuldades para viver em família, a sua família se parece como aquelas famílias da Bíblia. A própria família de Jesus enfrentou problemas. Se você olhar com bastante atenção, você vai ver que os irmãos de Jesus faziam bullying contra Jesus. Eles, às vezes, criticavam porque, olha, como é que você quer ser um mestre? Você nunca aparece em público, você fica se escondendo por aí. Em alguns momentos, nem eles mesmos criam. E até Jesus dá uma resposta dizendo, olha, meus irmãos, minha mãe, são aqueles que ouvem as minhas palavras e obedecem, porque na própria casa ele tinha enfrentado dificuldades. Jesus nasceu em circunstâncias suspeitas. É muito bonita a história de Jesus, da manjedoura, porque a gente conta do ponto de vista cristão hoje, né, com todo o amor que nós temos a Jesus, a gente coloca nessa história. Mas ela foi uma história recheada de preconceitos. Por que um
um bebê vai parar numa manjedoura? Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu já falei isso em outros momentos, né? Os pais de Jesus não foram procurar hotel. Eles foram para a casa de parentes, porque eles tinham parentes lá. E gente pobre, quando viaja, não fica em hotel. Vocês concordam? E especialmente se na cidade para onde você vai, você tem família. Quando eu vou para Chapecó, eu fico na casa do meu pai. Eu não vou para o hotel, imagina, ele vai ficar ofendido se eu fizer isso. Mas a família de Jesus, ou a família de José e Maria, não recebeu eles em casa, colocou eles no estábulo. E eles ficaram ali até o bebê nascer. A Bíblia diz que, estando eles ali, completaram-se os dias. Então, não fique pensando nesse modelo de família perfeitos. As famílias da Bíblia, elas enfrentaram problemas. A gente poderia ficar a noite toda falando sobre os problemas que essas famílias enfrentaram. Mas eu queria refletir em 3 coisas, com base aqui em João capítulo 2. Primeiro nós vamos ler do verso 1 ao verso 4, que diz assim, João 2, 1 ao 4. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado, com os seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então aqui está Jesus Cristo no momento singular na vida de qualquer pessoa, um casamento. Hoje teve um casamento aí no civil, né? Estão aqui os casados. Então, cadê o casal que se casou? Está por aí? Ah, olha só. O pessoal quer saber quando é que vai ser a festa. O pessoal quer saber isso. Então, Jesus Cristo foi convidado para essa festa. E o casamento já começou com um problema, porque a bebida faltou. E vocês sabem que qualquer evento, quando dá problema com a comida, o evento é um fracasso. Imagine um casamento. Eu era pastor em Campo Grande, de uma grande igreja, e houve um casamento na igreja. E naquele dia não foi tanta gente assim no casamento, mas a igreja, o templo era grande, cabiam em torno de umas 600 pessoas ali. E o noivo olhou para a igreja e viu que tinha poucas pessoas assim, e ele se empolgou. Ele disse, olha, todos vocês aqui estão convidados para a nossa recepção. E foi todo mundo para a festa. Bom, faltou comida. Não era tão pouca gente assim, é que o templo era grande, mas tinha umas 200 pessoas lá na igreja, naquela noite. Então faltou comida. Um problema semelhante ao que aconteceu aqui com Jesus. E aqui a gente tem várias lições que nós podemos tomar. Mesmo que você tenha entregue a sua vida a Jesus Cristo, que você ore pela sua família, isso não significa que eventualmente você não vai enfrentar problemas. A vida do cristão não é a vida de quem não enfrenta problemas. A vida do cristão é a vida de quem tem alguém ao seu lado quando enfrenta os problemas. E a marca maior de Cristo na família é que Cristo vem para habitar, para estar presente, para estar junto. Quando nós convidamos Jesus, Ele enfrenta os problemas junto conosco. E foi isso que aconteceu em Caná da Galileia. Hoje as pessoas desistem da família muito facilmente. 2 pessoas estavam conversando, né, uma amiga conversando com a outra, aí ela disse, olha, terminei com o Roberto. Mas por que você terminou com ele? Ah, porque ele tinha muitos defeitos. E a amiga perguntou assim, e você devolveu o anel que ele te deu de noivado? Era um anel de ouro. Ela disse não, o anel não tinha defeito. Então, às vezes, as coisas, elas têm mais valor do que as pessoas.
E a gente olha para a presença de Jesus Cristo naquela festa, e ali tinha um problema que era um problema de suprimento, era um problema em relação a uma coisa, mas Cristo queria mostrar que as pessoas eram importantes naquele lugar. Então, se você atravessa um problema em família, uma dificuldade em família, não desista da família tão facilmente. Se Jesus Cristo estiver dentro do barco, as coisas podem se consertar, mesmo que aparentemente não tenha solução no momento. Eu cresci numa família que não era uma família perfeita. Infelizmente, meus pais se separaram. Quando eu tinha 12 anos de idade, eles se separaram. Isso nos deixou numa situação muito complicada como filhos. Então, quando eu falo de não olhar para famílias perfeitas, eu não estou falando de alguém que não tem a experiência de viver isso dentro de casa. De acordar no meio da noite, uma criança, né? Eu tinha pré-adolescente, ele acordar no meio da noite, escutar o choro do meu pai, chorando ali porque o casamento terminou, ir para a casa da minha mãe e escutar o envolvimento e testemunhar o envolvimento dela com outra pessoa ali naquele lugar. São os desafios que nós enfrentamos e que a família enfrenta no mundo que nós vivemos. Esse é o mundo, essa é a vida que nós vivemos. Hoje eu olho para essa história e fico pensando, cada vez que eu lembro da história dos meus pais, do divórcio, do meu sofrimento, do sofrimento do meu pai, e depois do sofrimento da minha mãe também, que foi muito grande, por causa dos tipos de relacionamento que ela enfrentou na vida. E todos esses problemas, todas essas dificuldades servem para que eu olhe que qualquer dificuldade que eu enfrente hoje ainda é menor do que a dificuldade de ver um lar dividido, um lar separado, um lar destruído. Ali estava Jesus Cristo. Então, diante daquele problema, as pessoas recorreram, houve intercessão, no caso de Maria, e é interessante como Deus nos coloca nessa condição de interceder pelas pessoas, interceder pelas famílias, ver os problemas e tentar ajudar. É isso que marca o cristianismo. A primeira lição, então, que eu gostaria que vocês gravassem desse texto, é de que as famílias enfrentam problemas, mas se Jesus Cristo está presente, esses problemas podem ser vencidos. Se existem pessoas que se importam, que intercedem, que ajudam, esses problemas podem ser vencidos. Seguindo para a leitura do verso 5, então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, mais ou menos uns 60 litros. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Essas ordens de Jesus, elas não têm muito sentido se você pensar de modo prático. Tinha problema com o quê? Qual era o problema? Não tinha vinho, ou suco de uva, acabou a bebida, esse era o problema. E Jesus Cristo vai e pede para que os servos coloquem água. Porém, aqueles servos, eles obedeceram a Jesus. É claro que eles não tinham opção. Se você conhece a ideia de ser escravo, sabe que o escravo não tem opção. O mestre fala e o escravo obedece. Então, aqueles homens que buscavam água, mesmo que eles não crescem em Jesus, mesmo que eles não vissem sentido, eles estavam obedecendo. E a obediência deles é uma grande lição para nós. Se a gente quer ver milagres acontecerem na nossa família, a gente tem que aprender a obedecer à palavra de Deus.
mesmo que ela não faça sentido. Ser servo de Deus é isso. Mas Deus tem hoje uns servos muito cheios de opinião. Eles têm opiniões melhores do que as de Jesus, e têm opiniões sobre a Bíblia, e querem modificar, inclusive, aquilo que a Bíblia diz sobre algumas coisas. Nós não podemos ir por esse caminho. Se nós queremos ver milagres acontecerem, nós precisamos aprender a obedecer. Eu era pastor nessa cidade, em Campo Grande, onde eu falei desse casamento. Fui visitar uma pessoa da igreja, uma mulher divorciada, e ela teve um divórcio muito conturbado, muito difícil o divórcio dela. E foi para a justiça e briga por bens. Era uma família que tinha uma certa condição financeira. E nesse processo de divórcio foi que ela conheceu o Evangelho. Foi justamente dentro do processo que ela enfrentava de divórcio. E à medida que ela foi estudando a Bíblia, ela entendeu que Deus não deseja que a gente brigue. E ela resolveu abrir mão de tudo. Isso é loucura, não é? Diante do mundo, as pessoas dizem, não, isso é loucura. Ela entendeu, não vou continuar brigando. Vou dar liberdade. Se meu marido quer tudo, então que ele leve tudo. Ela ficou apenas com a casa que ela morava e nem no nome dela estava. Entregou tudo. E ela falou assim, pastor, e aquilo terminou com a briga. O lar se desfez, infelizmente, mas acabou a briga. Depois de algum tempo, Deus foi tocando no coração do ex-marido e ele foi devolvendo uma parte do patrimônio para esta irmã. O que ela ganhou nesse processo todo foi a paz em família, o carinho dos filhos, e a gente olhava para aquela família na igreja, a mãe, os filhos ali, fiéis, com uma história de alguém que obedeceu a Deus uma ordem que não fazia sentido. Às vezes a gente briga por coisas pequenas dentro de casa. Quão bom seria se a gente abrisse mão de vez em quando, se a gente deixasse passar alguma coisa. No evangelismo a gente costumava dizer que todo o bom marido ou toda a boa mulher devia ser meio cego, meio surdo e meio mudo. Ou seja, tem horas que a gente não deve falar o que pensa. Não tem que colocar os olhos em tudo. Não tem que ficar ouvindo tudo. Quando a gente quer um ambiente tranquilo, nós temos que estar dispostos a obedecer à palavra do Senhor. Isso envolve as questões sobre a sexualidade. A Bíblia não é contra a sexualidade, ela é contra a imoralidade. Mas a gente vê que o mundo quer os extremos. Então, nós temos de um lado uma libertinagem e um mergulhar nas intimidades sexuais que está destruindo a sociedade que nós conhecemos. E do outro lado existem pessoas religiosas que querem restringir a atividade sexual, mesmo dentro do casamento, apenas para a procriação. Então C.S. Lewis escreveu bem que Satanás quer que a gente fique nos extremos. Não, Deus criou algumas coisas para nos dar prazer. A gente come, a gente se alimenta e a gente tem prazer. A gente bebe e tem prazer. A gente caminha, a gente faz exercício, a gente tem prazer. E a sexualidade também foi deixada para que a gente tivesse prazer, mas dentro do contexto do casamento, da família, protegido por esse ambiente, um homem e uma mulher que se juntam diante de Deus. E para algumas pessoas isso não faz mais sentido, mas ainda está dentro da alça da obediência às palavras de Cristo. Como eu disse agora há pouco,
Os servos de hoje têm muitas opiniões, mas diante da palavra de Deus, eu me calo e Deus fala. O pastor Paulo estava sentado ali do meu lado e ouvindo a história, o testemunho de vocês, e aí ele virou para mim e falou: um estudo bíblico, né? Um estudo bíblico. Às vezes a gente pensa de muitas formas de atingir tantas pessoas, uma coisa tão simples como pegar a Bíblia e estudar. É poderoso quando a gente pega a palavra de Deus e estuda e obedece a palavra de Deus, os milagres acontecem. Ah, mas pastor, eu não vejo mais água se tornando em vinho. É verdade, a gente não vê com tanta frequência isso, mas eu já vi muitas vezes a bebida se transformar em pão e leite dentro da casa das pessoas que obedeceram a palavra de Deus. Ontem à noite mesmo, no pequeno grupo, a gente estava ouvindo o testemunho do nosso irmão aqui, e ele era um amigo do bar, né? E hoje é um amigo de Jesus. E aquilo que virava cerveja e cachaça, virou pão e alimento para a família. Sopa, né? Estava uma delícia a sopa. E estes milagres continuam acontecendo. Então nós temos que olhar para a palavra de Deus e obedecer. Nós somos servos, somos cristãos, somos filhos. Tem problemas lá na sua casa? Obedeça a palavra de Deus. Perdoe, seja fiel, ajude, faça para a esposa aquilo que você gostaria que ela fizesse para você. Faça para o seu pai aquilo que você gostaria que ele fizesse para você. Faça para o seu filho aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Gostei das duas adolescentes contando a história de José Bates aqui, porque eu tenho duas filhas. A mais velha se chama Beatriz e a mais nova se chama Júlia. E a gente teve justamente Beatriz e Júlia aqui. E graças a Deus, graças à palavra de Deus na minha vida, o meu lar hoje é muito melhor do que o lar que eu cresci. Não é perfeito. Nós temos as nossas dificuldades. Mas como nós encontramos na palavra de Deus, Deus redime as famílias. É uma marca de Jesus chegar onde tem problema e resolver o problema. Mas para Ele agir, nós precisamos confiar. E a maneira que nós demonstramos a nossa confiança é na obediência. Aí nós demonstramos a nossa confiança que a graça dEle cobre os nossos pecados, cobre os problemas da família. Eu não poderia falar aqui sobre todas as dificuldades que as famílias podem enfrentar, porque o tempo já vai avançado. Mas não tem como super enfatizar a importância de nós olharmos para a palavra de Deus e obedecermos a palavra de Deus. Finalizo lendo os últimos versos aqui, tendo o mestre-sala, verso 9, provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Vejam que aquilo que Jesus Cristo produziu no final da festa surpreendeu a todos, porque era melhor do que aquilo que tinha no começo. E com Jesus Cristo as coisas sempre podem melhorar. Com a presença de Jesus, o futuro, o amanhã pode ser melhor. A Bíblia fala, né, o choro pode durar uma noite e a alegria vem pela manhã, com a presença de Jesus. No mundo que nós vivemos, as coisas vão caminhando para a entropia, tudo vai piorando.
Tem um amigo meu que ele é gozador, ele disse que você não deveria dar parabéns para ninguém no dia do aniversário. Deveria dizer sinto muito. Porque não é mais um, é menos um. Mas com Jesus Cristo, pode sim ser mais um, porque nós podemos olhar para a eternidade. Então o problema, a dificuldade que você enfrenta hoje, não vai acompanhar você para sempre. A cruz é sobre a história de uma resolução de um problema de família. Nós, como filhos de Deus, sequestrados do lar do Pai. A cruz vem para resolver esse problema em família. E ali nós encontramos Jesus Cristo morrendo na cruz, para que nós de novo pudéssemos fazer parte da família de Deus e pudéssemos clamar, dizendo: papai, ou querido papai do céu, ou paizinho, ou meu Deus. A cruz, ela veio para reconciliar. As famílias têm problemas, mas também as melhores coisas que nós vivemos são vividas em família. Então, na cruz de Cristo e em Jesus Cristo, há a solução para a minha família e para a sua família. Há solução. E aquilo que antes era dor, sofrimento e vergonha, pode se tornar um testemunho de como Deus restaura, como Deus é poderoso. Nós temos aqui idosos, crianças, jovens, todos fazem parte de uma grande família. Nós chamamos uns aos outros de irmãos e irmãs. Como igreja também não somos uma família perfeita, mas se temos Jesus aqui dentro, nós podemos olhar para o futuro e saber que pode melhorar, porque tem Jesus Cristo. E se Deus pagou um preço tão grande colocando o seu Filho na cruz, tornar a água em vinho naquele momento era fácil para Jesus Cristo. Bastou uma palavra, bastou uma ordem. Mas hoje a gente participa de um outro vinho, de um outro suco de uva, que representa o sangue de Jesus Cristo, derramado para redimir a família dos filhos de Deus nessa terra. Eu gostaria que a sua família tivesse a presença de Jesus. Jesus gostaria de estar presente aí na sua casa. Pode ser que seja um momento de tensão, de problema, mas se Ele estiver junto, vocês podem atravessar esses problemas. Paulo escreveu aos Romanos dizendo que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, mas uma tradução mais exata desse texto seria: todas as coisas acontecem na vida daqueles que amam a Deus, mas Deus age nestas coisas. Jesus Cristo age nestas coisas. Então, nas famílias dos cristãos, também às vezes tem um filho rebelde, às vezes tem um filho drogado, às vezes tem um marido difícil, às vezes tem uma esposa também difícil. Acontece mesmo nas famílias daqueles que convidaram Jesus Cristo para estarem fazendo parte da família. Mas isso não define o problema que você enfrenta hoje, não define o seu futuro. Se você recorrer a Jesus, se você interceder por quem tem o problema dentro da sua casa, se você levar aos pés da cruz. Eu queria convidar de novo a Cíntia para louvar ao Senhor e nos convidando a olhar para a cruz de Cristo. E pense, como a sua família pode ter a presença de Jesus? Como Jesus Cristo pode fazer parte? E o que você precisa que Ele transforme, que Ele molde, que Ele faça um milagre? Obedeça. Nas famílias que Jesus Cristo habita, existem problemas. Mas quando a gente olha para a cruz, quando a gente entende o amor, então a gente sabe que o problema pode ser vencido porque Jesus Cristo é poderoso. Que Deus nos abençoe. Amém.
procurei. Sacrifício de sangue. Sacrifício de sangue por pecador. Não sou merecedor. Tua graça. Sacrifício do sangue. Sacrifício. Sou merecedor. Tua graça me sacrifício de sangue por não sou merecedor, não. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por não sou merecedor, não sou merecedor. Tua graça me alcançou, Senhor. Tua graça me alcançou, Senhor. Amém. Vamos colocar em pé para orarmos ao Senhor. Se a graça de Cristo me alcançou, eu posso ser um melhor esposo, um melhor pai, um melhor filho. E se isso acontece, a minha família fica melhor. Olhe para a cruz, entenda o amor, receba a graça de Cristo e seja um elemento de transformação dentro da sua casa. Vai ser melhor, com Jesus vai ser melhor.
Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome por podermos ter oferecido o nosso louvor nesta noite, sermos inspirados e conduzidos também no louvor pelo irmão Nelson, pela irmã Cíntia. Nós louvamos o Teu nome pela vida deles, ó Deus, e rogamos para que eles continuem levando inspiração, contando o seu testemunho e tocando os corações com as mensagens e com os dons que o Senhor concedeu a eles. Que assim como eles construíram uma família contigo, que eles sejam instrumentos para que muitas outras famílias sejam restauradas contigo também. O Senhor conhece a nossa vida, a nossa casa, os problemas, as dificuldades que nós enfrentamos. Talvez alguns saíram de casa chateados com membros da sua família. Nós queremos te pedir nesse momento, a Deus, que o Senhor nos ajude a perdoar e a pedir perdão. Porque quando a gente olha para a cruz, tudo fica tão pequeno. As rusgas, a impaciência, é tudo tão pequeno perto do sacrifício de Jesus Cristo em nosso favor. E nós queremos que Jesus seja a marca da nossa família, da nossa casa. Então, por favor, Senhor, abençoa cada pessoa que está aqui. Eu sei que Tu conheces muito bem a história, as lutas, as lágrimas, o choro, o desespero, a angústia, por pessoas da família que às vezes ainda não entendem o Teu amor e não receberam a Tua graça. Mas nós estamos aqui para interceder por essas pessoas. São filhos, ó Deus, queridos, que precisam voltar para casa. Toca os corações, ó Deus. Envia mensageiros, nos envie também, para que o futuro possa ser melhor, para que a alegria volte, para que o novo vinho, aquele vinho que representa o Teu sangue derramado, seja sorvido, seja desfrutado dentro dos nossos lares, e que a nossa vida transborde em graça e perdão dentro da nossa casa. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.